Bom, Altamiro, vamos começar a nossa entrevista comentando um pouquinho sobre o papel da FEComércio aí no cenário do varejo. Ok. A Federação do Comércio ela faz parte da estrutura sindical brasileira, que é composta na base pelos sindicatos que podem ser representativos de uma atividade ou de um território, e esses sindicatos eles são agregados em federações estaduais, onde a federação representa essa base, ou seja, a federação é uma entidade sindical de segundo grau. O primeiro grau é o sindicato, seja por categoria, seja por território, se filiam à Federação do Comércio, que existe uma em cada unidade da federação, em cada estado, e todas as federações são filiadas à entidade Confederação Nacional do Comércio, que representa nacionalmente os interesses do comércio. A Federação do Comércio de São Paulo, ela agrega na área do comércio, hoje representa mais de 150 sindicatos por todo o estado de São Paulo. Uau! Essa é a abrangência geográfica, então, da FEComércio de São Paulo. Exatamente, é o estado de São Paulo. Todos os sindicatos representativos do comércio de bens, serviços e turismo no estado de São Paulo. E as responsabilidades da FEComércio? A Federação do Comércio tem como responsabilidade primária defender os interesses e os anseios da atividade comercial, turística e de serviços no estado de São Paulo. Então, para isso, ela está atenta a todas as legislações que venham de alguma forma direta ou indireta a impactar a atividade comercial através dessas legislações. E isso sugere ao poder público, colabora com o poder público com sugestões, aquilo que ela entende ser correto ou não, se posiciona, ou seja, ela atua em defesa do segmento comercial no estado de São Paulo. Muito bem, para fazer isso, ela tem diversas ferramentas, que inclusive é possível vocês verem no site. Conta um pouquinho como é que funciona isso tudo, as ferramentas da FEComércio para isso. A Federação do Comércio ela tem, foi pioneira, inclusive, no acompanhamento conjuntural, principalmente da atividade comercial. Desde o início dos anos 70, a Federação do Comércio criou pesquisa para acompanhar o andamento das vendas na região metropolitana de São Paulo. Esse é um trabalho que vem desde aquela época. A esse trabalho foram incorporadas outras pesquisas, outros tipos de indicadores que permitem que o comerciante conte com algumas ferramentas que permitam vislumbrar o andamento da sua atividade e até mesmo antecipar alguns movimentos. São pesquisas feitas juntos a consumidores, feitas juntos a empresas, que mostram a intenção de consumir, a confiança do consumidor, a confiança do empresário, os preços no varejo e o volume de vendas do varejo. Basicamente, essas são as ferramentas que hoje são pesquisadas pela Federação, e a Federação coloca todo esse acervo de informações à disposição dos varejistas. Fora isso, a Federação também atua com orientações jurídicas, com publicações, com artigos de interesse para todos os comerciantes, os empresários do comércio, e também um serviço de interferência junto aos poderes públicos, manifestando opiniões sobre temas macroeconômicos que de uma forma direta ou indireta possam ter algum impacto junto aos negócios. Ainda voltando um pouquinho para o tema da pesquisa, além do fato de antever alguns momentos aí econômicos voltados ao setor do comércio, qual a importância da pesquisa realizada pela FEComércio? Olha, a FEComércio tem várias pesquisas junto a consumidores que mensalmente tentam avaliar o ânimo do consumidor, a sua capacidade e intenção de consumir e a sua confiança no presente e no futuro. Nós temos, por exemplo, nós somos a primeira entidade a produzir o Índice de Confiança do Consumidor no Brasil, desde junho de 1994. É um índice extremamente usado no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, em que ele praticamente antecipa o movimento do varejo, do comércio nos próximos meses. Quando o consumidor ele está confiante na economia, podemos esperar que nos próximos meses o andamento das vendas seja positiva. Ao contrário, quando ele se mostra pessimista, os índices são negativos, a gente pode esperar algumas atitudes de defesa por parte do consumidor e as vendas tendem a cair. Esse é um dos indicadores. Temos também um índice de intenção de consumo, que é mais voltado mesmo à capacidade a perceber qual é ainda a real intenção de consumir nos próximos meses, se está satisfeito ou não com o consumo atual.
Temos a pesquisa de preços do varejo para saber os produtos varejistas isentos de serviços, como estão se comportando, quais são os itens que mais estão impactando no orçamento doméstico. Temos uma pesquisa junto também ao comerciante, o índice de gerentes americano, nós fazemos para o comércio aqui em São Paulo, entrevistando mais de 200 empresas todos os meses na área de varejo, e onde a gente obtém o índice de confiança dos empresários do comércio, que mostra a disposição, se os comerciantes estão dispostos a investir, se estão satisfeitos com o momento econômico ou não, se veem o futuro de médio e longo prazo com otimismo ou pessimismo. Enfim, esse é um acervo de informações muito rico que dá à federação condições de fazer uma avaliação muito precisa do momento dos negócios para o varejo. Nesse momento nós estamos vendo uma convergência de pessimismo muito forte, tanto que empresas de grande e médio porte e pequeno porte têm a mesma sensação. E isso ele é confirmado pelos dados de vendas. Nós temos hoje uma pesquisa de vendas no varejo do estado de São Paulo, que é a mais completa do Brasil. Ela nem chega a ser uma pesquisa amostral, porque nós trabalhamos junto com um convênio com a Secretaria da Fazenda. Nós temos acesso a todas as informações de faturamento das empresas varejistas que atuam no estado de São Paulo por região. A Secretaria nos fornece isso, nós fazemos um tratamento dessas informações, então nós temos o volume de vendas por 9 segmentos do varejo em 16 regiões do estado de São Paulo. Consolidamos isso e esses dados, essa pesquisa de vendas mostra que nesse primeiro trimestre nós já estamos com uma queda acumulada ao redor de 5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que já foi fraco. Então, na realidade, nós temos os dados de confiança, eles simplesmente confirmam aquilo que nós estamos vendo de fato no mercado consumidor. Quer dizer, as vendas estão num patamar muito aquém daquilo que seria necessário ou considerado necessário. Se não tem venda, é proporcional também à questão dos investimentos. Não tem investimento. Exatamente. Quer dizer, e isso a gente capta. Não tem exatamente, emprego. Não tem emprego. E nós estamos ainda no começo de um ciclo, infelizmente, muito ruim em termos macroeconômicos, né? Com juros em alta, o crédito contido, inflação elevando, tudo isso junto a um cenário de desaceleração econômica. Né? Numa economia fechada, né? Uma economia extremamente fechada, uma das mais fechadas do mundo. Do mundo, com absoluta certeza. Quer dizer, um importador hoje ele é penalizado só pelo simples fato de ser importador, só pelo simples fato de comprar lá fora alguns produtos que ele tem necessidade, porque a carga tributária é extremamente voraz em cima desses produtos. Então nós temos preços internos muito elevados em relação ao resto do mundo. E isso faz com que o comércio brasileiro ele sofra, inclusive, concorrência internacional. Nós temos os gastos com turistas no exterior. Muitos consumidores preferem consumir no exterior porque, com a diferença de preço, ele paga a passagem, o hotel, o lazer e ainda faz as compras que ele necessita lá fora. Como que a gente prioriza, então, o produto nacional? Exatamente, não há como, é um contrassenso, porque nós temos uma carga tributária que não tem parâmetro do mundo em relação à nossa renda per capita. Existem cargas tributárias maiores na Suécia, na Dinamarca, em outros países, mas para esse nível de renda per capita que nós temos, a nossa carga tributária é a maior do mundo. A maior relação carga tributária sobre renda é a nossa. Então isso tudo vai para os produtos, tornando a atividade comercial um desafio, né, para poder vender a esses preços. Bom, se a gente pensar na economia brasileira e no exterior, quais as principais peculiaridades que a gente pode encontrar aqui na economia brasileira que mais afetam o setor do comércio? Nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa conversar sobre essa balança importação versus exportação e o quanto isso é complicado aqui no Brasil. Exatamente. Existe uma cultura que não é de agora, já é de muitas décadas, de um nacionalismo exacerbado, em que o importante é proteger a nossa produção local, os nossos recursos de todas as ameaças internacionais. Isso fez com que o Brasil se tornasse uma economia extremamente fechada, como você mesmo citou, uma das mais fechadas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, com a globalização, o Brasil buscou a sua penetração em outros mercados, através de exportações. A gente tem que compreender que quando você fecha uma porta de importação,
você também fecha uma porta para exportação, porque comércio internacional é uma via de duas mãos. Então, para que o Brasil seja realmente uma economia aberta, é necessário que ele abra também as suas fronteiras para produtos e tecnologias importadas. Quer dizer, não é um caminho... o protecionismo nunca foi um bom caminho para a produtividade. Na verdade é isso. Nós temos uma produtividade de mão de obra muito baixa no Brasil, decorrente principalmente de um sistema de educação historicamente ruim, e também por falta de acesso ao conhecimento externo. Quer dizer, o Brasil não se engaja em projetos de pesquisas ao redor do mundo para se ter um acesso a conhecimento externo tecnológico que possa dar um salto de qualidade na fabricação de produtos. Simplesmente ele se atém a fechar os portos para produtos importados, castigando com taxas e impostos que chegam a um nível do absurdo, ao mesmo tempo que ele anseia em fechar acordos comerciais com blocos e regiões de potencial duvidoso. Né? Quer dizer, nós temos um Mercosul que o Brasil é líder de um contingente, de uma região em que pouco significa no contexto internacional. Quer dizer, estamos fechando agora com a China projetos de estudo de viabilidade de algumas coisas, mas chegamos muito tarde. Enquanto isso, Chile, por exemplo, o México, outros países fecham acordos bilaterais com grandes potências. Que o Chile é extremamente exportador, né? Exatamente, mas ele fecha acordos com regiões mais desenvolvidas que têm um potencial maior de negócios. Sim. O Brasil fecha negócios dentro de uma região do Mercosul e volta e meia ele vive sendo castigado pelos próprios parceiros que fecham as fronteiras. A Argentina fecha a fronteira, fecha questão em relação a determinados limites de exportação brasileira. E isso acaba atrasando o processo de inserção do Brasil na globalização. A gente tem um paradoxo aí, porque os bancos com resultados considerados recordes, entretanto a disponibilidade do crédito para os consumidores, para aquisição de bens duráveis, já não acompanha esse mesmo otimismo, é isso? Na realidade, os bancos, eles fazem a intermediação financeira e dentro de uma conjuntura em que a prioridade é a elevação de juros, eles acabam se capitalizando e se beneficiando da política monetária. Isso é extremamente natural. Acontece que há um carreamento, sem dúvida nenhuma. Nós temos um estudo que mostra que no ano passado as famílias pagaram algo ao redor de 200 bilhões de reais só de juros dos financiamentos que fizeram. Quer dizer, isso é uma parte que saiu do consumo e foi para pagar o direito de consumir através do crédito. Então, é uma fatia bastante expressiva da renda que foi carregada para o setor financeiro. Então, esses resultados que você vê de altos lucros do sistema bancário é simplesmente o reflexo do próprio momento da necessidade de se elevar taxas de juros internas. Sim. A realidade é o seguinte, há lições a fazer de todos os lados. Quer dizer, ao governo compete aproveitar esse momento para ajustar de forma, se conscientizar e passar à sociedade uma mensagem clara de que não vai admitir mais desperdício em termos de contas públicas ou maltratos nas contas públicas. Elas têm que ser transparentes e gerar confiabilidade e eficiência. Ao mesmo tempo, é um momento de reflexão sobre o nosso momento da necessidade de reformas. Então, há décadas se discute a necessidade de uma reforma tributária que venha desonerar de forma definitiva a carga tributária paga pelos comerciantes embutidas no preço dos produtos. É um momento de começar essa discussão em nível nacional, o governo tem que capitanear essa discussão. É um momento correto de se fazer isso, para que nós possamos ter um pouco de equidade em termos de cargas de impostos. 40% é algo inadmissível de carga tributária. É hora de colocar essa discussão na sociedade para que a gente possa ter preços mais competitivos em relação ao resto do mundo. Ao consumidor, cabe
ter muito discernimento em termos de controle sobre o seu orçamento doméstico e muito cuidado com o endividamento, para poder arcar, porque não interessa ao comércio um consumidor altamente endividado. Ao contrário, quanto mais saudável for o consumidor, melhor para o varejo. E ao varejista cabe administrar com muita cautela e bom senso, principalmente gastos com gastos elevados de custos como administração de estoque, por exemplo, para que não reincida nesse processo que está ocorrendo atualmente, quer dizer, ficar com o estoque acima do necessário. A administração do estoque tem que ser uma tarefa diária e com muito bom senso. Tem que se aguardar a informação, se informar muito a respeito da conjuntura, do andamento de conjuntura, se valer de pesquisas, de informações a respeito de perspectivas de curto e médio prazo, para que possa administrar com um pouco mais de bom senso esse estoque. Então, é uma tarefa conjunta de todos os agentes envolvidos na sociedade para esse momento. Porque, de fato, é um ano difícil, é um ano em que aqueles que conseguirem atravessar de forma adequada vão ter pela frente perspectivas melhores, com certeza. É um aprendizado para todo mundo esse momento, quer dizer, e com cautela e bom senso nessa trajetória.